Olá, sejam bem-vindos a mais um Geração Z. No programa de hoje, nós temos um convidado que desde muito cedo teve que lutar com os desafios de empreender em uma carreira tradicional. Estamos falando do Leonardo Gesser. Seja bem-vindo, fica à vontade. Me conta um pouco da sua história. Certo. Inicialmente, queria agradecer pelo convite, você, a produção, programa conceituado, já tinha assistido algumas vezes no YouTube, então é uma honra estar aqui. A carreira jurídica é tida como muitos, assim, como tradicional, é aquela coisa que a gente sempre ouve, né? Dos mais velhos, principalmente o pessoal mais ortodoxo, de mais idade. Quando vai fazer um vestibular é medicina, odontologia, direito, essas carreiras que tradicionalmente deram certo e dão certo ainda hoje em dia, né? E muito por isso também, o que a gente escuta muito quando vai iniciar uma faculdade de Direito, é assim, cuidado com a advocacia, já é um mercado um pouco saturado, tem muita gente, muitas universidades, muitos formandos. Né? Só que assim, ao longo do tempo a gente ainda vê que tem espaço, sobretudo se a pessoa se dedica, se diferencia e se adequa às tecnologias, a esse desenvolvimento. Né? Assim, a minha história com o Direito, ela foi muito por acaso. Não tinha nenhuma vontade de iniciar na faculdade de Direito. Inicialmente, na época de escola, adorava História, queria fazer o curso de História, queria ser professor de História, era só o que eu tinha em mente. Eu faço História. História? Que legal, coincidência. E justamente por gostar muito de ler, sempre gostei de ler os clássicos, né? Enfim, desde bem novinho, a História sempre foi minha matéria predileta. Só que chegou na hora do vestibular, eu até passei, só que em conversas em casa, aquela pressão que a gente sabe que acontece em muitas famílias, a família começou a dizer, não, Léo, tenta, faz direito, para depois, de repente, passar em um concurso público. E à época me convenceram. Em muitos casos, quando a gente começa já, né, por pressão, costuma dar errado, mas no meu caso foi essencial e hoje em dia eu agradeço eles por isso, porque foi o que fez entrar assim na carreira e hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Deu para conciliar com História também, tem muita leitura, principalmente no início, e a partir daí eu iniciei nessa jornada. Né? E você já tinha outros advogados na família, outras pessoas que seguiram o direito também, ou foi? Não, somente parentes distantes, assim, mas nenhuma referência próxima, nenhum escritório familiar, nada parecido. E o que te deu em mente para misturar uma carreira tão tradicional com algo tão atual também, que seria o negócio do marketing mesmo, né? De você estar aí fazendo consultoria e tudo mais. Sim. A questão da advocacia, ela veio assim como ideia de carreira do meio para o final do curso de Direito. Quando eu entrei, justamente por esse fator, a família falando em concurso público, eu sempre quis fazer concurso para polícia, assim, delegado, polícia militar, tudo mais. Só que eu comecei a estagiar depois de um tempo num escritório de advocacia e eu vi que aquilo ali foi onde eu me achei, de fato, assim, né? Eu gosto muito da parte de escrever e por vir de uma escola católica que, assim, era muito comum apresentações de trabalhos, desenvolvi uma facilidade de falar em público, sempre adorei também. Eu vi, não, a advocacia é realmente um bom lado, né? Mas essa adequação que você falou com o marketing, com a tecnologia, justamente por ser uma profissão que, de fato, ela está um pouco saturada, se a gente não se amoldar à tecnologia, ao marketing e ficar na divulgação da advocacia com o cartãozinho, com o boca a boca, embora funcione, o advogado acaba ficando para trás. Então, a utilização de rede social, outro fator importantíssimo, o próprio networking, a pessoa aparecer, estar junto de pessoas, né, que te vejam como advogado no dia a dia, no Instagram, que acompanhem tua rotina, é essencial assim, para a profissão. Qual é o nome da empresa? É Gesser e Souza Advogados. E o que deu na cabeça assim para abrir ela mesmo? O que passou pela sua cabeça? Então, eu e meu atual sócio, a gente trabalhava em outro escritório juntos. Desde que eu me formei, eu botei na minha cabeça, em algum momento eu vou abrir um escritório, seja com um sócio ou sozinho, né? Mas confesso que, assim, como eu advogo atualmente na área criminal e tributária, eu já tinha essa ideia de ter outro sócio para o escritório englobar outras áreas também. Saí da faculdade com um sócio em mente, ele acabou desistindo posteriormente para fazer concurso público e já estava meio perdido, pensando, será que é isso que eu quero mesmo? O que eu vou fazer? Quase desistindo, dá um medo, né? O empreendedorismo, assim, pro jovem, para quem nunca empreendeu, é esse frio na barriga constante e o importante é a gente não arredar. Mas acabei conhecendo esse meu sócio em outro escritório, vi que ele tinha esse anseio, essa conversa começou até que a gente, chegou a hora. Claro, a gente tem toda uma preparação financeira, o advogado precisa ter uma cartela de clientes, é essencial, não é simplesmente se jogar no mundo jurídico, né? E foi ali que a gente se encontrou, a gente decidiu empreender, graças a Deus ainda dando muito certo. Qual foi o estalo que você teve pensando, agora eu sou empreendedor? Você já teve esse momento ou ainda sente que está chegando? Então, vem aos poucos, né? Principalmente nesse tipo de conversa assim, que a gente está tendo agora, às vezes no dia a dia a gente está... São tantas tarefas e a dificuldade
dificuldade de conciliar os deveres do advogado com os deveres de gestor, que é lidar com funcionários. Às vezes eu penso assim, parece que faz tão pouco tempo que eu estava na escola, hoje em dia eu estou gerindo uma pessoa, estou gerindo um estagiário, um outro advogado, né? Então eu confesso que às vezes demora um pouco para cair a ficha também. E onde você aprendeu essa gestão de pessoas, de cada um dos funcionários? Você fez algum curso de capacitação para isso? Então, além de eu vir de um escritório que já lidava com um corpo de funcionários muito grande, e também de uma família, meu avô sempre foi empresário, lidou com empresa grande, de ter muitos funcionários desde pequeno, estava lá na empresa acompanhando, vendo ele lidar com um com o outro. A OAB, ela oferece muitos mentorias, cursos profissionalizantes nesse sentido, de gestão de pessoas, gestão de escritório, e hoje em dia o profissional do direito, ele só não se profissionaliza nesse sentido, não se especializa se não quiser, porque tem muito material gratuito, sabe? Na internet, muito advogado com cursos pertinentes nesse sentido, como gerir um escritório, como iniciar, captação de clientes, como lidar com o seu cliente. Então, muito desse material é o acesso, né, na busca mesmo, dia a dia, estudando na internet. Você pretende continuar procurando por capacitações ao decorrer da sua carreira? Eu acho ideal, tem que ser constante, né? A partir do momento que a gente trava, a tecnologia está evoluindo, os tipos de divulgação, marketing, enfim, os métodos de captação de cliente e de trabalho estão sempre evoluindo. Então, acho que a partir do momento que a gente decide estagnar, a gente está ficando para trás no mercado de trabalho. E como você faz para conciliar uma carreira tradicional e a ética que ela carrega com o empreendedorismo? Porque, às vezes, vai ferir uma coisa ou outra da ética que propõe no direito, mas, ao mesmo tempo, o empreendedorismo pede que você avance por outros lados. Assim. Com certeza. A advocacia, ela tem algumas limitações que as outras profissões às vezes não têm. Por exemplo, a advocacia tem que tomar muito cuidado com a propaganda, né? Tanto que, diferente dos Estados Unidos, que a gente vê nos filmes, não existe outdoor de escritório de advocacia aqui, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Até quando vai num programa de televisão, de falar, não, contratem e tal. Então, assim, tem que ter muita cautela. Sim. E esse é um desafio constante pra gente. Pois é. Até quando lida com o cliente, tem uma decisão favorável num processo, a gente não pode divulgar a decisão exitosa, né, como sendo uma coisa, procurem um escritório. Então, assim, são diversos empecilhos. A gente tem que se amoldar, né, na prática, saber, assim, trazer informações, informações, tudo de cunho informativo para a pessoa ver, não, acompanhar a tua rotina, ver como é que funciona o teu trabalho, que é um trabalho ético. Eu acho que a partir dessa união de fatores acaba girando, assim, né? Você já teve alguma tática que você seguiu para conseguir desviar dessas... Com certeza. Eu tenho uma história um pouco engraçada, eu sempre comento, assim, início de carreira. Antes de advogar, eu fiquei um tempo como servidor público, né, cargo comissionado no Ministério Público, em assessorias, assim. Já era na área criminal. E quando eu pedi exoneração para advogar, tinha um salário bom e fui para um fixo na advocacia no escritório que era muito inferior. Então eu pensei, eu preciso captar cliente, e eu era muito novo nessa seara da advocacia e não sabia como, né? Então, como eu não tinha carro na época ainda, sempre que eu entrava no Uber de terno, é muito comum que o Uber pergunte, é advogado? Já tira aquela dúvida da família, está num processo de separação, assim, né? E eu costumei, claro, a gente não sai distribuindo cartão para todo mundo, até porque nem é permitido, mas assim, quando surgia uma dúvida, fazia um possível cliente, deixava um cartãozinho e a partir disso, no início, começou a girar. Até no escritório que eu trabalhava, como começaram a aparecer muitos clientes Uber, motorista de aplicativo, começaram, o Léo é o advogado dos Uber, né? Começou assim, mas foi uma tática inicial de fazer o networking, que eu te disse que é tão importante, né? De conhecer pessoas, de mais pessoas saberem te terem como advogado, em caso de referência, quando precisarem. Essa foi uma tática inicial. E depois disso, como eu te falei, a gente tem que se adequar às tecnologias, marketing e tudo mais. Mas esse boca a boca, essa indicação ainda faz muita diferença na advocacia. Por isso é importante, né? E quem são os seus clientes hoje? Então, hoje em dia o escritório está voltado para uma área mais empresarial. Eu atuo no direito criminal e tributário e é um direito criminal e tributário mais, algumas pessoas chamam de colarinho branco, né? E a parte civil do escritório, que quem faz é o meu sócio, quem engloba é o meu sócio, é justamente as outras áreas de uma empresa. Às vezes algum problema que ocorre com o funcionário, tem toda aquela seara trabalhista para resolver, problemas contratuais e tudo mais, é focado hoje em dia no empreendedor de médio e grande porte. E além do networking que você comentou, que é muito importante, realmente, como eles encontram vocês? É por meio das redes sociais, é por meio, além do networking, obviamente, mas quais outras formas tem para encontrar vocês? A gente tenta deixar o Instagram bem ativo, postando rotina de audiências, diligências, viagens, assim, porque eu acho que isso é muito importante que a pessoa que vai te contratar, ou o cliente, crie essa identificação. A gente gosta de postar a rotina, tomando um cafezinho no fórum, às vezes, para não ficar aquela coisa tão formal, tão engessada, né?
Então, no Instagram, principalmente, a gente montou um site recentemente, gosta de veicular, às vezes, alguns artigos científicos que a gente publica sobre a matéria, alguns casos importantes, assim, que a gente atuou. E basicamente isso, assim, eu acredito que o Instagram hoje em dia tenha sido a principal ferramenta. Certo. É bem importante também, né? Porque às vezes, quando a gente vê a advocacia, a gente só vê papelada e Com tudo certeza, mais. né? É interessante mostrar esse outro lado também, né? É essa imagem clássica, assim, da carreira jurídica que a gente estava conversando, né? Sim. Mas que hoje em dia está evoluindo, a gente tem que se adequar. Sim. De onde veio o investimento para abrir a empresa? Você tirou do seu bolso, veio de outras experiências com trabalhos, veio de apoio da família? Como foi isso? Então, como eu te disse, eu e meu sócio, a gente trabalhava em outro escritório. Então, a partir do momento que a gente tomou a decisão, a gente disse assim, ó, a gente vai ter que se organizar financeiramente. Né? Vamos ter que poupar gastos, dividir, assim, uma planilha de Excel mesmo, assim, tantos % vai ficar de reserva para futuro investimento. E como eu tinha vindo, antes de trabalhar em outro escritório, também do funcionalismo público, lá eu já pensava em abrir e já guardei dinheiro para isso. O meu sócio, ele já advogava antes de mim, enquanto eu estava, né, no serviço público, né? Também já foi juntando, porque embora não comigo ainda, ele já pensava em abrir. Então, uniu. Quando a gente teve esse start, essa ideia, os dois já meio que estavam preparados, assim. A minha família não chegou a dar esse apoio financeiro, não por falta por não quererem ou não terem, assim, oferecido, né? Mas eu desde novo eu trabalhei muito desde cedo e gosto dessa independência, assim. Eu acho que eu preferia me endividar um pouco, mas eu estar sozinho e correndo esse risco. Eu acho que o empreendedor tem que ter essa veia, assim, né? Eu acho que trazer do seu próprio dinheiro e trazer do seu próprio esforço, do suor diário e correndo, dinheiro contado mesmo, até dá assim mais ânimo para fazer o negócio acontecer. É o que faz levar para frente. Com certeza, né? Porque senão parece que vem muito fácil. Né? Com certeza. E para onde foi o primeiro lucro? Você e seu sócio já tinham essa mentalidade de botar o que vocês recebiam para a empresa ou vocês deram um luxo assim e foram gastar com algo pessoal também? Então, essa educação financeira é uma coisa que hoje em dia eu vejo que a gente deveria ter acesso até mais cedo, né? Que a gente acaba se deparando com essas dificuldades práticas e pensa assim, pô, alguém poderia ter ensinado isso aqui, não sei se na escola, enfim... De outra forma, até na faculdade de Direito, uma matéria de gestão, de repente, que não teve, pelo menos na minha época. Mas a gente priorizou o escritório. Né? Hoje em dia, a gente está com tudo muito bem trabalhado, entrou X no mês, tantos % é um fundo de reserva para caso de emergência, futuras obras. A gente está querendo expandir o escritório agora, tá contratando outras pessoas. Então, tem que ter um fundo de reserva justamente para esse tipo de emergência. Mas é claro, a gente ficou durante os investimentos sem salário. Então, tem que ter a parte pessoal, porque se ficar só investindo, a gente não vive e tem que ser tudo muito bem conciliado. Né? Você falou que não teve o apoio financeiro da família, mas e o apoio emocional? Quando você abriu a empresa, eles estiveram ali para apoiar vocês também? Tanto a sua família quanto a família do seu sócio? Com certeza. Eu tive eu vim de uma família, como eu te disse, eles apoiaram a entrar no direito na época por essa questão tradicional, passaram no concurso público, ficar com salário fixo e tudo mais. O que aconteceu na época? Quando eu dei a notícia que eu queria sair do salário fixo e ir para o empreendedorismo, foi um susto, né? Imagina, mas como assim? Tá ficando doido? Ralou para conseguir sair, tá com o fixo, tanta gente querendo, né, receber essa quantia financeira, passar num concurso, enfim. Sim, porque querendo ou não é uma estabilidade, né? Com certeza. Só que eu nunca gostei dessa estabilidade, eu não me sentia bem. Eu já pensava a longo prazo. Tá, daqui a X anos, 3, 4 anos, quanto que eu vou estar ganhando? Vai aumentar o salário? E se eu estivesse empreendendo, quanto que chegaria? Né? Sempre querendo esse mais, assim. Mas a minha família sempre me apoiou desde cedo, né? Não teve esse investimento financeiro da parte deles em relação ao empreendimento em si, mas em relação à faculdade na época teve, sempre me apoiaram em todo tipo de decisão. Meu avô, principalmente, ele é aquela pessoa que se eu falasse hoje em dia, assim, claro, não vai acontecer, não, vou largar a advocacia e vou vender sapato aqui na frente, ele vai dizer, cara, se é o que tu gosta, confia em ti, né? Te apoio, tô contigo independente de qualquer coisa, o que precisar de mim. Então, assim, esse apoio, chegar em casa, ter esse amparo, eu acho que é essencial para a pessoa também, né? A família do meu sócio também, com certeza. A atual namorada, a esposa dele, sei que apoiou muito também, o irmão, a família. Então, as famílias, de fato, foram essenciais nesse processo. E quanto aos amigos? Os amigos também apoiaram? Foram receptivos? Gostaram da ideia de ter um amigo advogado, quem sabe, que também estava atuando nessa área assim? Eles gostam. Quando tem um probleminha, já mandam mensagem. É a primeira pessoa que manda mensagem. Sempre.
qualquer tipo de dúvida, ainda que não seja da nossa área. Né? Com certeza, meus amigos também, e o fato de ter amigos que empreendem também é essencial para as conversas, assim, às vezes da conversa de final de semana, estarmos juntos fazendo uma confraternização. Como é que tu lida no caixa da tua empresa? Ainda que sejam empresas de outras áreas, muitas coisas, embora assim o escritório não seja considerado uma empresa juridicamente, né, mas tem muitas afinidades. Então, assim, quantos por cento que fica de reserva, quanto está pagando para tal funcionário, como é que você está divulgando o Instagram, como é que está a estratégia, contratou alguma empresa para cuidar do Instagram? Então, assim, é o networking que eu te falei e, sobretudo, estar rodeado de pessoas que tenham propósitos semelhantes. Sim. Parece um pouco clichê, né? Tem até um livro do Napoleão Hill, que é aquele Mais Esperto que o Diabo, que ele fala que a gente, nessas lutas constantes, a gente acaba sendo uma média das pessoas que a gente tem ao nosso redor. Então, se tivesse muitos propósitos divergentes, conflitantes, talvez não fosse tão proveitoso como foi o nosso caso. Certo. A gente vai continuar esse papo, mas vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Olá, estamos de volta e a gente está aqui batendo um papo muito massa com o Leonardo Gesser e a gente estava comentando no final do primeiro bloco sobre o apoio que você recebeu da sua família. Você também comentou que foi eles que te impulsionaram, né, para a faculdade de Direito e eu queria saber se lá na faculdade de Direito você já tinha o olhar que você tem hoje de entrar para o mundo empresarial. Sim. Ou se é algo que surgiu ao meio do período, assim, no meio do semestre, como é que foi? Surgiu durante o passar do curso, do passar do tempo, né? E principalmente das experiências de estágio que eu tive durante o curso. Eu sempre falo, quando me deparo com estudantes de Direito, existem, assim, como se fossem etapas do estudante durante o curso. A gente entra com uma ideia, depois das experiências, das matérias, muitas vezes a gente pode mudar e no final já pode ser outra concepção também. Como eu te falei anteriormente, no início eu queria o concurso público, as carreiras policiais. Quando eu tive uma experiência de estágio em escritório, foi que tudo mudou. Né? E em quase todas as minhas experiências de estágio já foram na área criminal, que é a área com a qual eu trabalho atualmente. Então, a partir do momento que eu vi na advocacia OPA, eu acho que é aqui que é o que eu sei fazer de melhor, aí começa todo um direcionamento, e um direcionamento que é essencial. E por isso que a pessoa que está começando, o estudante, essa é a importância das experiências de estágio. Porque a gente tem sempre contato muito com o material de faculdade, os conteúdos, as doutrinas jurídicas, só que a experiência prática, muitas vezes, é o que vai dar a direção, né, para a profissão, porque que a pessoa vai... É aí que vem o anseio do que vai ser seguido, né? É que na prática a gente vê como vai ser futuramente, né? E você incentiva outros estudantes de Direito, talvez colegas seus, a pensar desse jeito também? Tipo, não se prende no que você pensou quando entrou na faculdade. Esteja aberto a outras opções também. Outras concepções. Porque às vezes a pessoa está com uma concepção tão pré-formada que ela deixa passar alguma outra área ou enfim, que poderia desenvolver muito mais, assim, né? Por estar fechada a essas novas aberturas. E esse direcionamento, essas experiências são essenciais, até no sentido, assim, quando você já tem em mente o local que você quer chegar, tudo, o tipo de trabalho, as coisas que você vai aprender enquanto está trabalhando em outro escritório, num órgão público, já está tudo direcionado para aquilo ali. Como que eu atuaria nesse caso, que eu, enquanto estagiário do juiz, por exemplo, como que eu atuaria nesse caso? Mas o advogado fez isso, eu pediria dessa forma. A sua cabeça, desde cedo, já está trabalhando no sentido que futuramente você pretende trabalhar, isso faz toda a diferença. Né? Certo. E o que você tinha em mente quando resolveu abrir a empresa? Quais eram os objetivos que tinham na sua frente? Qual era a visão que você tinha? Então, o principal objetivo nosso, tanto meu quanto do meu sócio, é um termo que eu costumo usar e eu acho interessante explicar, né? A gente sempre quis fazer uma advocacia artesanal. O que seria isso? Às vezes uma advocacia que não foque tanto numa quantidade de clientes, esse crescimento exacerbado, que pensa tão somente numa questão financeira. É claro que o empreendedor não pode, né, dizer, não estou focando no aspecto financeiro, mas assim, uma coisa mais estratégica. Quando eu falo advocacia artesanal, seria no sentido de ter menos clientes e poder dar atenção para essas pessoas. Porque aí, como eu te falei, como a advocacia é um mercado que está um pouco inflado, um pouco saturado, é nessa diferença do tratamento com o cliente, no serviço que a gente presta, de poder prestar um trabalho transparente, que o cliente vai ter o suporte do advogado quando precisa, que aí que vai estar o diferencial que muitas vezes vai fazer ele procurar. Né? Esse foi o nosso objetivo inicial, vem dando certo. O escritório é bastante recente, a gente inaugurou no final de agosto, comecinho de setembro ali, e eu acho que essa estratégia muito bem definida no início fez com que esteja dando certo e numa linha crescente até a atualidade. Então, só para a gente pensar um pouquinho, com quantos anos você entrou na faculdade? Com 17 anos. E agora você tem? 25.
Olha só, com 25 anos, você sente que você tem essa... Como é ter essa responsabilidade nas costas de ser uma pessoa tão jovem no mercado tão tradicional? Como você se sente? É uma responsabilidade grande, muito desafiadora, até porque assim a gente lida, como a gente vem falando, com o mercado tradicional. E eu e meu sócio, nós somos muito novos. Então, assim, às vezes a gente precisa passar mais seriedade, competência na imagem do que outros advogados que estão há tanto tempo nessa selva que é o mercado jurídico. Sim. Né? Então, às vezes a pessoa, o cliente olha, mas essa cara de novinho, será que realmente, né, vai conseguir resolver a minha demanda? Será que realmente vai ter competência para isso? Então, o primeiro desafio já está aí. Cara, a gente tem que trabalhar na prática para mostrar a nossa competência, para mostrar o nosso diferencial, mas eu confesso que às vezes... pensando assim, até pouco tempo atrás eu estava no ensino médio, no terceirão, e eu vejo fotos, vejo que eu até não mudei tanto, e às vezes demora para cair a ficha assim, né? Hoje em dia eu já tenho uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? Sim. Você já sentiu que duvidaram um pouco da sua capacidade, assim, clientes e até outras pessoas da área mesmo, por causa da sua idade? Com certeza. Isso é rotineiro. Existe, às vezes, um antes e o depois da gente se impor, né? De fazer uma audiência, às vezes de chegar, o pessoal vê, pô, mas é assim, como se fosse um moleque, né? Um menino tá aqui ainda. E é o que eu te falei, é aí que a gente tem que mostrar o nosso trabalho. A responsabilidade é dobrada de quebrar esse preconceito e mostrar também o nosso trabalho, né? Mas eu confesso que isso aí me anima. Eu gosto desses desafios e isso que acaba movendo a gente também. Sendo empreendedor, quando você entrou no mundo empresarial, a sua visão era essa que você tem agora ou ela foi mudando conforme você foi criando experiências? Não, foi mudando. Como eu nunca tinha empreendido e tinha muito pouco contato, claro, só vendo de longe, empresas assim, a experiência prática foi essencial e eu vi que era muito mais difícil até do que eu imaginava. E aí a importância de ter entrado com um sócio. Eu confesso para ti que talvez se eu tivesse feito uma sociedade unipessoal, eu sozinho como advogado, eu teria, assim, não vou dizer desistido, mas sofrido muito mais com ansiedade, com medo. Foi essencial para mim ter uma outra pessoa do meu lado para a gente conversar, ó. Não, a estratégia vai ser essa, não. Eu acho que é assim, sabe? Essa troca de experiência. Dividir as dores também. Isso, embora não muito, ele é um pouco mais velho do que eu, teve outras experiências e por advogar numa área civil, que pega muito assim o dia a dia das empresas, ele já tem outra visão, né? Então, assim, é mais difícil do que eu imaginava no início, mas ao mesmo tempo nada assim que nos faça cogitar, né? Assim, desistir. Eu acho que é o que eu te falei. Essa dificuldade acaba nos movendo e a partir do momento que engata, assim, né? A partir do momento que vai, acaba ficando mais tranquilo. E qual foi a parte mais difícil, na sua opinião? Que você comentou que teria desistido se fosse você sozinho. Teve alguma parte que você pensou que seria assim, se fosse você? Principalmente os 2 primeiros meses ali de escritório. A gente fez um investimento muito alto para abrir, então a gente fica naquela ansiedade tremenda de ver o investimento voltar e de ver os clientes procurando. Só que assim, são tantos escritórios, vários escritórios de renome, uma empresa digna não vai dedicar e entregar o seu jurídico para qualquer um. Só que a gente naquele anseio de fazer acontecer, a gente quer que aconteça do dia para a noite. Então, controlar essa ansiedade, é o que eu te falei, se não tivesse talvez uma outra pessoa do meu lado, essa ansiedade ia extrapolar mais ainda. Mas ter outra pessoa ali para dizer, às vezes quando ele ficava um pouco preocupado, eu dizer, calma, a gente vai resolver, e vice-versa, isso aí foi essencial. Esses primeiros meses de ter que pagar as despesas de um aluguel, de uma sala, tal, eu acho que foi o mais difícil. Assim, E onde vocês estão hoje, a sala de vocês? O escritório é no centro de Florianópolis, ali na Avenida Rio Branco. Próximo ao Angelone ali, a gente optou por ser uma área do centro bem movimentada, né? Ali tem bastante empresas, vários prédios comerciais, a gente acabou escolhendo. Fácil de achar. Vocês pretendem expandir, talvez? Sim, a gente tem ideia já de abrir filiais em outros municípios próximos, Balneário Camboriú, a gente tem anseio de ir em São Paulo, de repente. Legal. Como eu te falei, o escritório é recente. Então, assim, tem que ser um passo de cada vez, embora a gente tenha muita vontade para colocar em prática, né, muitas ideias, a gente tem que ir devagar, porque tem toda uma... Como é que eu posso te dizer? Uma cautela financeira de não dar um passo maior que a perna, muitas vezes, mas projetos são que não faltam. Quais são os projetos que vocês têm em mente para o futuro? Então, o principal agora é ampliar o nosso espaço. O escritório é Gesser e Souza Advogados Associados, então necessariamente a gente conta com o apoio de outros advogados. Porque, como eu te disse também, existe uma dificuldade muito grande em conciliar as responsabilidades Leonardo advogado e Leonardo gestor. Então, por mais que seja difícil para o gestor abrir mão das suas funções, muitas vezes a gente tem que delegar. Tem que delegar. Claro, existe uma supervisão, né? Eu passar um caso para um advogado associado nosso ou para um estagiário, eu vou supervisionar depois. Mas, às vezes, essa nossa vontade, o empreendedor, de querer abraçar o mundo, não, eu vou fazer acontecer, acaba
sendo prejudicial, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, o nosso principal, respondendo a tua pergunta assim de forma mais direta, a nossa principal ideia no momento é ampliar o espaço, até para facilitar essa parte de delegar. Para finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas para quem está querendo começar a entrar no mundo do empreendedorismo, assim, o que você diria para quem está iniciando? Então, a partir do momento que vem essa vontade na pessoa, que ela sente que tem essa veia do empreendedorismo, eu acho que não é uma coisa que a gente pode, não dá para ignorar. A gente tem que aproveitar essa energia que vem, a gente Escutar o chamado. Escutar o chamado. É bem isso. O medo vai existir. Eu acho que se não existir um medo, alguma coisa tem errado. O medo faz parte, o medo motiva, o frio na barriga, ele sempre vai estar ali. Um investimento, não só o inicial para abrir uma empresa, mas para os dias a dias, fazer um investimento, como eu te disse, pegar uma sala maior. A gente fica pensando, o aluguel vai aumentar, como é que vai ficar? Mas assim, são investimentos e eu acho que a pessoa de hoje ela não pode se frustrar, de repente, por experiências que ouviu, mas ao mesmo tempo tem muito material disponível, pessoas para você conversar, vários eventos de empreendedorismo para colher a maior quantidade de informações possíveis, muitos cursos, muitas mentorias disponíveis, como eu te falei, na internet para a pessoa se informar. E se escutou esse chamado, vai com medo mesmo, não hesite. O empreendedorismo é isso, né? E não existe nada mais gratificante do que você ver uma coisa que você criou, que veio da sua mente, dando certo, as pessoas procurando, elogiando. Eu acho que isso aí não tem dinheiro que pague. Então, muito obrigada, Léo. Adorei saber seus depoimentos, a sua história. Espero que inspire todo mundo que está assistindo em casa também. Tomara. Eu que agradeço. Espero que tenha todo o sucesso do mundo na sua carreira. Para nós. Muito obrigado. Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.